A vereadora Thelma Gobi continua acompanhando todos os dados e ações do governo municipal em relação à pandemia do coronavírus em Bauru, seja dos leitos hospitalares, seja da questão das testagens, para que a população possa ter informações, inclusive dela que é médica, em relação ao andamento da doença. Dos dados disponibilizados pelo governo municipal, a senhora apresentou na tribuna uma questão interessante, que na segunda semana de junho nós tivemos um aumento significativo dos casos. Isso. Se nós pegarmos os dados do próprio município e fizermos uma tabela, nós vamos observar que nós tivemos uma grande incidência de número de contagiados na segunda semana de junho. Depois disso, apesar de estarmos fazendo mais testes, nós estamos diminuindo esse número de contagiados. Isso é um dado que eu acho que a prefeitura deve olhar, deve enviar para o governo do estado de São Paulo, porque pode fazer a diferença para nós na questão de estarmos em fase laranja ou amarela. Entendi. Em relação a esses dados, é lógico que os referenciais utilizados pelo governo do estado consideram os dados regionais, apesar da situação da cidade. Não será haver preocupação em relação ao fato da lotação, por exemplo, do hospital estadual, como único instrumento regional nesse momento, com as UTIs com 98%, 99% de ocupação? Olha, a preocupação é igual de todo mundo, Nós temos falta de leitos, quer sejam gerais ou quer sejam para Covid, principalmente de UTI. Então, nós recebemos 30 respiradores, já temos aí praticamente 10 dias que esses 30 respiradores vieram e continuam na caixa. E a gente tem que entender, do ponto de vista técnico, do ponto de vista de custos, nós temos que montar essa situação de UTI a cada 10, porque aí vai uma equipe inteira. Não me venha falar de puxadinho, de colocar leitos, respiradores com leitos, dentro do pronto-socorro sem a equipe completa. Ou colocar 4, sendo que a mesma equipe toca 10. Então, o que nós estamos cobrando é que faça o serviço de forma adequada. Bem-vindo os respiradores, mas tem que vir com as pessoas e local para funcionar. Eu ia comentar isso, que é fundamental do ponto de vista técnico. Apesar de a gente comemorar a vinda de respiradores, o fato de eles serem instalados sem intensivistas específicos Covid no pronto-socorro não causa uma falsa impressão de que nós estamos criando vagas de UTI e não são? Não, você está coberto de razão. Ali, nós estamos fazendo uma unidade de intermediária, só para a pessoa fazer e ir para frente. Então, não estou desmerecendo, mas mesmo a unidade intermediária, para ser customizada, tinha que ser feita em múltiplos de 10. A equipe, o material humano é o mesmo, então há necessidade. Quando ela é feita de forma menor, o meu custo fixo aumenta de pessoal. Para voltar aos dados que a senhora apresentou, 2 outros dados importantes que, se confirmados ou se mantidos no tempo, serão importantes para o nosso acompanhamento aqui. Se a taxa de letalidade em Bauru, felizmente, está caindo, apesar do aumento gradual, enfim, dos casos, nós temos aqui uma condição técnica, aparentemente, de conseguir gerenciar melhor os leitos, apesar da lotação. Isso, não tenha dúvida. O importante é que as pessoas transformem os números em dados, os dados em informações e tomem as decisões. O que a gente pede é que tenha um olhar carinhoso. Com os dados eles vão conseguir organizar. E precisa realmente que se destrave aquele hospital do Centrinho. E não se fique falando em leitos de campanha. Oh, meu Deus do céu, sempre faltou leitos. Onde é que estão as pessoas com as outras patologias? Então, mais leitos é necessário hoje e amanhã. Muito obrigado à vereadora Thelma Gobi, que conversou conosco, atualizando dados, inclusive, de contraponto em relação às leitos hospitalares, taxa de letalidade e número de registros de casos positivos em Bauru em relação aos testados.